pessoal, estamos falando do canal 8020 Concursos, da aula de Instrução Normativa 04, também chamado de IN 04. Me chamo Helder Silva Cruz, sou formado em Análise de Sistemas, pós-graduado em Gestão de Projetos de TI e já fui aprovado em 3 concursos. Primeiro lugar no MDA 2014, nono lugar na Data Prévia 2014 e 99º no CERP 2013. Seguir a aula aqui. É o seguinte, para fazer esse material, pessoal, utilizei essas bibliografias como base de vários lugares, incluindo aqui esse site itinerante aí, que é das videoaulas do professor Pacheco, né? E demais lugares aí, a própria norma em si também aí nesse site do governo eletrônico. Aí o meu planejamento foi da seguinte forma: eu resolvi uma faixa de 120 questões no site de questões de concurso e mapeei o que é que caía nas provas e cheguei às conclusões do material que vamos ver a seguinte. Primeiramente, o que não são permitidas contratações dos seguintes tipos de serviço, ou seja, não são permitidas contratações de mais de uma solução de TI em um único contrato, não são permitidas. Gestão de processos de TI, incluindo gestão de segurança da informação. Então isso não é permitido. Então, se falar de mais de uma solução em um único contrato, já não é permitido. Então, gestão de processo de TI. Seguindo adiante, antes de começar qualquer processo de contratação, pessoal, o primeiro documento que é emitido é o chamado de DOD, que é esse documento, que é o documento de oficialização de demandas. Ele é originado na área gestora do órgão, que não é a área de TI, ou seja, a área que solicita a área de TI através de um DOD. Nesse DOD ele já vai conter as necessidades da contratação, que vão descrever bases, objetivos estratégicos que a contratação vai ter, demonstrativos de resultados a serem alcançados, indicação da fonte de recurso para a contratação, indicação do integrante requisitante. Então, pessoal, é muito importante lembrar isso: as necessidades, os resultados, as fontes de recurso e a indicação do integrante requisitante já vão estar sendo feita aqui no DOD. Ele não faz parte do processo de contratação. Ele é o documento que oficializa aquela contratação, né? Ou seja, e uma coisa importante é você já ver essa que cai muito, que é a fonte de recursos. A indicação da fonte de recursos, ela já vem no DOD, não é definida lá na parte no próprio processo de contratação, que vamos ver aqui as fases do processo de contratação. Então, após o recebimento do DOD, começamos as fases do processo de contratação. As fases são as seguintes: planejamento da contratação, seleção do fornecedor ou seleção externa, também pode chamar assim, e gerenciamento da contratação. Sendo que o planejamento da contratação ele possui subfases, se é que podemos chamar assim, que é a análise de viabilização, o plano de sustentação, a estratégia da contratação, a análise de risco, o termo de referência ou projeto base. A seleção de fornecedor ou seleção externa, ela vai ser inteiramente baseada na Lei 8.666,
que vai servir como base para selecionar o fornecedor. Na fase de gerenciamento da contratação, teremos a iniciação, ordem de serviços, monitoramento da execução e encerramento e transição contratual. Então, seguindo adiante. O primeiro passo ali, que é o planejamento da contratação, a primeira subfase dela vai ser a análise de viabilização. Na análise de viabilização, após o recebimento do DOD, vai ser o primeiro passo a ser dado. Nela vai ser analisado se o projeto é viável, ou seja, analisar as definições e especificações dos requisitos, demandas, soluções disponíveis no mercado, se já tem alguma solução pronta no mercado, projetos similares àqueles que já foram desenvolvidos. Ele vai fazer a identificação das diferentes soluções, considerando disponibilidade de solução similar, soluções existentes no portal de software público, que é onde é divulgados para os softwares públicos, a capacidade e alternativa do mercado, capacidade de alternativas do mercado, se já tem alguma ferramenta que faça isso, ou enfim, algo similar àquilo, né? E as observações do padrão EPING e EMAG, que são os padrões que a administração pública tem que seguir. Então, após essa análise de viabilização, seguiremos para o plano de sustentação. No plano de sustentação, teremos recursos materiais, vai ser avaliado o planejamento dos recursos materiais necessários e recursos humanos, continuidade do fornecimento de soluções, atividades e transição e encerramento do contrato. Ou seja, vamos avaliar os recursos, como é que o projeto vai continuar o fornecimento sempre e o que vai ser feito quando o projeto acabar. Essa última fase aí da atividade de transição e encerramento do contrato, ela vai planejar como acaba o contrato da seguinte forma: ela vai ver a versão final dos produtos e documentação, a devolução de recursos, a revogação de perfis de acesso, como vai ser a eliminação de caixas postais e outras que se adquirem. E também, além disso, a independência do conhecimento tecnológico, como vai se dar a transferência do conhecimento tecnológico para a contratada, da contratada para a empresa que contratou, né, o órgão que contratou, e a propriedade intelectual e direitos autorais, como vão ser repassados também. É importante a gente notar que o plano de sustentação ele vai fazer esse planejamento para, no momento do encerramento do contrato, ele acontecer. Nessa última fase aqui de gerenciamento da contratação, a gente tem um encerramento e transição contratual. Ela vai acontecer o que foi planejado no planejamento, no plano de sustentação. Seguindo adiante, planejamento da contratação, a etapa de estratégia da contratação. Ela vai ter a indicação da solução, a definição das responsabilidades da contratada, a indicação dos termos contratuais, a estimativa de impacto financeiro do órgão, a elaboração do orçamento detalhado, elaboração do modelo de documentação, a definição de critérios, termos para julgamento da seleção. Detalhando um pouco mais, vamos ter a indicação da solução, responsabilidade da contratada. Teremos a indicação dos termos contratuais. Nessa indicação de termos contratuais, teremos a fixação de procedimentos e critérios de aceitação,
a quantificação do volume de serviço ou bens a serem fornecidos, a definição de metodologia de avaliação, a garantia de inspeção e diligência, a forma de pagamento, cronograma, a definição dos mecanismos de comunicação e definição das sanções administrativas do contrato. Temos então a estimativa do impacto financeiro, orçamento detalhado, elaborado, o modelo de contratação. Dentro do modelo de contratação teremos aí dois documentos que geralmente são assinados aí, que é o termo de compromisso da empresa, que quem assina é o próprio empregado, vai assinar o termo de compromisso, e o termo de ciência da declaração de manutenção de sigilo, ou seja, que vai ter o sigilo sobre o que está sendo feito. Então é o termo de compromisso e o termo de ciência, que é assinado pelos empregados da empresa, a empresa que vai ser contratada para fornecer o serviço necessário. Em seguida, a definição de critérios técnicos para julgamento da seleção. Teremos critérios de mercado, a análise de viabilização da contratação, forma de contratação da aptidão, vedação de indicação de entidade certificadora, vedação de pontuação com base na duração dos trabalhos, vedação de pontuação para o mesmo quesito, justificativa dos termos de pontuação. Ou seja, aí já são os critérios para julgar o vencedor, né? Esses aí vão ser utilizados na parte de seleção de fornecedor, ou seleção externa também chamada. Passando adiante, teremos então a análise de risco. A análise de riscos, ela tem os seguintes tópicos: riscos ao processo de contratação, riscos ao resultado da solução, mensuração da probabilidade, ações para reduzir e eliminar riscos, ações de contingência, definição dos responsáveis pelas ações. Nessa última definição dos responsáveis, ela permeia todas as etapas do planejamento, aprovação e é aprovada e assinada pela equipe, a análise de risco. E todos terão ciência, né, que o risco pode acontecer. Então, analisado aí a probabilidade, os detalhes do risco e as ações para contê-lo, teremos então o termo de referência ou projeto básico, que já é o fechamento do planejamento. Ele possui a definição do objeto a ser contratado, a fundamentação da contratação, a descrição das soluções de TI, requisitos da solução, módulo de prestação de serviço ou fornecimento de bens, elementos para a gestão do contrato, dentro da fundamentação, né? Teremos a estimativa de preço e a adequação orçamentária, sendo que dentro da adequação orçamentária temos a definição dos critérios de sanção, no caso de aplicar alguma sanção, e os critérios de seleção do fornecedor. Seguindo adiante, vamos para a fase de seleção do fornecedor ou seleção externa. Ela é totalmente baseada na 8.666 e não vai ter nenhum tópico aqui específico. Porém, vamos comentar algumas coisas importantes da 866. Teremos aqui os prazos dos editais. Não vou citar todos, mas vocês podem olhar com calma depois. Teremos aqui os limites e valores para cada modalidade. É importante destacar que aí essa modalidade que está em vermelho, que é a modalidade de convite,
ela não entra na IN04. Então por isso ela até 80 mil aí, a compra de serviços não referenciados anteriormente, ela não entra na IN04, já pode ser comprado de uma outra forma. Em relação aos tipos de licitação, teremos aqui ela vai ser dispensada quando for convite, que eu falei lá em cima, quando ela for contratar empresas como o Serp, Dataprev, que são empresas criadas para esse fim. Ela não precisa de licitação pela N04, ela vai ter, e licitação, enfim, não precisa. E quando temos, ela vai ser inexistente a licitação quando não temos um fornecedor exclusivo. Nesse caso, aliás, quando temos um fornecedor exclusivo, não tem vários para fazer uma concorrência pública, né? Os tipos de licitação são menor preço, técnica e preço, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, sendo que a menor preço ela diz respeito a bens e serviços comuns. Pregão é regido pela Lei 10.520 e aplicado a TI. E a técnica e preço, que ela diz respeito a outros, não é bens e serviços comuns, também é aplicada a TI. Ou seja, as únicas duas que a gente tem que focar aí é menor preço, que ela é aplicado a TI quando for bens e serviços comuns, que são aqueles bens que a gente consegue descrever as características do bem. E quando não é um bem que não dá para descrever assim exatamente as características, aí já vai ser por técnica e preço. Então são essas duas. Seguindo adiante, em relação ao gerenciamento da contratação, que é a última fase, teremos aí a etapa de iniciação. Na etapa de iniciação é elaborado o plano de inserção e a realização de reunião inicial do contrato, né? No plano de inserção é onde são feitas as alocações de recursos, tanto a alocação do pessoal que vai trabalhar, quanto de recursos materiais, enfim, é feito o repasse à contratada dos conhecimentos necessários, é feita a disponibilização da infraestrutura, ou seja, é preparado o ambiente para iniciar o contrato, no plano de inserção. Em seguida temos a realização de reunião inicial, onde é convocado o gestor do contrato e realizada a apresentação da proposta do contrato, a entrega do termo de compromisso e ciência, que os empregados já vão ter assinado, tanto de compromisso quanto de ciência, o esclarecimento de questões operacionais e administrativas. Então é fechado como vai funcionar o contrato. Após a iniciação, teremos a ordem de serviço, que aí já vão ser feitas as especificações de serviço a serem realizados, o volume de serviço a ser realizado, cronogramas para saber como vai ser realizado esse serviço, identificação dos responsáveis da área requisitante. Seguindo adiante, em relação ao gerenciamento da contratação ainda, teremos o monitoramento da execução do contrato. Nessa etapa, teremos a confecção e assinatura do termo de recebimento provisório, a avaliação da qualidade do serviço ou bem, a identificação de não conformidade com os termos contratuais, a verificação de aderência aos termos contratuais, a verificação de condições classificatórias, o encaminhamento das demandas de correção para o gestor do contrato, a indicação de sanções, a confecção e assinatura do termo de recebimento definitivo,
autorização para a emissão de notas fiscais, a verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a verificação do plano de sustentação, o encaminhamento de pedidos de modificação contratual, a manutenção do histórico de gerenciamento contrato. Então, todos esses tópicos eles podem estar acontecendo no decorrer da execução e monitoramento do contrato. Enfim, então, após o contrato ser executado, teremos aí a etapa de encerramento e transição da contratação, que também faz parte do gerenciamento da contratação. Nessa etapa teremos a manutenção dos recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio por parte da administração, a entrega de versão final do produto e da documentação, a transferência final de conhecimento sobre a execução e a manutenção da solução tecnológicas, a devolução de recursos, a revogação dos perfis de acesso, a eliminação de caixas postais e outros que se apliquem. Então ele vai estar seguindo o plano de sustentação aí no que tange a essa entrega do produto, esse encerramento do contrato. Então, seguindo, pessoal, finalizamos aí o nosso conteúdo. Curtam o nosso canal, pessoal, e boas provas aí, que possamos passar nos concursos aí com facilidade.